Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Se estamos com o mapa da Ásia na lousa, é óbvio que a aula só pode ser sobre a Ásia. E a região que nós estamos estudando no momento na Ásia é justamente o Oriente Médio. Nós que percorrermos todo o quadro natural, o quadro humano, terminando com as 8 grandes guerras que sacudiram a região, e nos falta analisar o quadro econômico. Claro que todos vocês sabem que o grande produto da região é o petróleo, mas o tempo da dependência exclusiva do petróleo vem sendo superado muito e cada vez mais nos últimos 30 anos. Pois bem, gente, eu vou utilizar a lousa para que a gente possa, então, fazer um resumo. E quando nós começamos a fazer um resumo de economia, é claro que nós vamos destacar os recursos minerais, ou seja, o aproveitamento da natureza. E aí, a gente pode dizer que, em termos de recursos naturais, como a região é abundantemente banhada por mares, como nós já sabemos, é claro que uma das principais atividades da localização e uma das fontes de alimento é a pesca. E a pesca, gente, ela remete a uma indústria que precisa, evidentemente, evoluir, porque a demanda vai crescendo na medida em que a população aumenta bastante. E uma das fortes indústrias da região é a indústria naval. Acontece que a indústria naval, ela depende de outras. Por exemplo, a indústria naval, ela dependerá da metalurgia. A metalurgia, ela lidará com os metais que, entre outras aplicações, são utilizados para a construção dos barcos modernos. Claro que o metal mais utilizado nos dias de hoje é o aço. E o aço tem um setor industrial exclusivo para ele, chamado de siderurgia. E entre a indústria naval, metalúrgica e siderúrgica, nós podemos destacar na região países como a Turquia, um grande destaque nessa área, o Estado de Israel, claro, o grande polo tecnológico da região, a Arábia Saudita, cada vez menos dependente do grande produto da região, que é o petróleo, e, por que não, o Irã. Então, entre os 16 países que compõem o Oriente Médio, nós podemos destacar nesta primeira atividade, que está ligado a uma atividade que nativamente, primitivamente era de extração, ela que gera essa atividade industrial. Nós temos 4 países que se destacam, ou seja, 1/4, 25%, nessas atividades. Então, não é somente o petróleo. Bem, é claro que, como nós falamos de produtos de extrativismo, nós temos uma boa quantidade de alumínio, principalmente no território do Irã e da Turquia. O alumínio, que é chamado em forma mineral de bauxita. E o alumínio, ele é tratado, ele é transformado pela metalurgia. Então aí, mais uma vez, a Turquia e o Irã se destacam. Olha, o grande produto natural da região, nós sabemos, o petróleo. E passamos praticamente todo o curso do Oriente Médio falando sobre esse petróleo e as crises e as transformações socioeconômicas que trouxeram para a região. Mais recentemente, nós estamos muito preocupados com a questão ambiental.
O petróleo é um combustível fóssil bastante poluente. Há uma forma, também um combustível fóssil, porém menos agressivo, que é o gás natural. E a região, além das maiores reservas de petróleo do mundo, também tem uma grande quantidade de gás natural. Claro que isso gera uma indústria muito importante, que é a chamada indústria petroquímica, entre as maiores indústrias do mundo, como nós vimos no caso da OPEP e na reação à OPEP às 7 irmãs. É óbvio que agora eu não vou continuar a falar sobre esse assunto, que nós nos alongamos. Mas a indústria petroquímica ela é muito forte. E aí a gente pode elencar países como o próprio Irã, a própria Arábia Saudita, que tem a segunda maior reserva de petróleo comprovada do planeta. O Irã tem a maior reserva de gás natural do Oriente Médio. Nós temos os Emirados Árabes Unidos. Temos também o Iraque, por que não, sobretudo no sul, o Kuwait, outra grande reserva de petróleo, o Catar, o Bahrein, Omã, ou seja, muitos países dependem desta produção. Bem, gente, mas essa área ela depende somente desses recursos naturais ou nós temos uma agropecuária? Bem, temos sim uma atividade agropecuária de destaque. E ela pode se dividir, digamos que em 3 braços. Primeiro, uma agropecuária mais, digamos, natural, porque aproveita um clima do litoral do Oriente Médio que nós conhecemos, nós descrevemos ele, o chamado clima mediterrâneo. Então nós temos a agropecuária mediterrânea, praticamente praticada em todo o litoral do Oriente Médio, no imenso litoral da Turquia, no litoral do Líbano, da Síria, Israel, e Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados, Bahrein, Catar, Kuwait, Irã. Ou seja, todos os países que têm litoral, obviamente, nós temos uma prática da agricultura mediterrânea. Quais são os grandes produtos desta agricultura mediterrânea? Bem, em termos de agricultura, nós temos principalmente a oliveira e a videira. O que seria isso? A oliveira, você conhece por consumo doméstico como a azeitona, a videira, o vinho. Inclusive são produtos consumidos nestes países, mas também exportados. Aliás, cada vez mais se investe na qualidade desses produtos mediterrâneos para que possa se competir com a área mediterrânea do sul da Europa, por exemplo. Temos também um produto que nos últimos 20 anos vem se disseminando muito e que na região é muito comum, que é a tamareira. A tâmara, que é uma planta bastante nutritiva, sobretudo em ambiente desértico, fornece energia rápida e é de fácil digestão. Outra que nós temos na região é a figueira, um fruto muito apreciado pelos árabes. Aqui não se entenda a figueira brasileira, mas a figueira produtora do figo, né? Do fruto chamado figo, que na nossa cultura é muito consumido em calda. Temos também a produção de variados cítricos, com destaque para o limão. Hoje vem pegando moda em todo mundo o limão siciliano,
e ele é cultivado em todo o berço do Mediterrâneo. Bem, gente, mas nós temos também na cultura mediterrânea os animais. É muito comum nesta área a cabra, um animal muito resistente, amigável e fornecedor de um leite de qualidade ímpar. É muito comum nesta região também as ovelhas, que fornece, além de uma carne saborosa, ela também nos dá a lã. Vocês sabem que à noite é muito frio no deserto e a lã do carneiro é muito utilizada. Caprinos, ovinos e, claro, o búfalo, nativo dessa região, que nos fornece, por exemplo, como já conhecido, o queijo mussarela, né? Ou simplesmente a mussarela, e que ficou muito famoso esse tipo de búfalo graças à Itália mediterrânea. Bem, gostaríamos de prolongar a discussão, mas precisamos andar. E outra área bastante destacada na agropecuária da região é a agropecuária mesopotâmica, referindo-se a uma área de quase 1 milhão de quilômetros quadrados que envolve a bacia do Tigre, do Eufrates e do Shatt el-Arab. Uma área muito grande, de água abundante, fato raro no Oriente Médio, de umidade bem satisfatória, mas sobretudo, gente, de transporte, geração de energia, mas de solos férteis. Isso permitiu surgir civilizações com milhares de anos no passado e que foram marcantes na história. A agropecuária mesopotâmica, ela está ligada a produtos importados, ou seja, que vieram de outros lugares, como por exemplo o trigo, que veio do Egito, sobretudo o trigo sarraceno, que você conhece bem, aquele trigo que você faz o quibe, que da culinária árabe foi incorporada à culinária brasileira. Além do trigo, aqui nós temos também o milho, e mais ao norte, já produtos de clima temperado, a cevada, aveia, centeio. Mais ao sul, nós temos o arroz, temos também o sorgo, o girassol, quer dizer, bastante variado. Quanto à pecuária, nessa região nós temos 2 destaques. Os bovinos, apesar da carne bovina necessitar ser importada, mas é um rebanho importante. As aves, que também necessitam ser importadas, mas é um rebanho de destaque. E claro, gente, o camelo. O camelo, ele está profundamente ligado ao Oriente Médio. Tanto que na nossa visão popular a gente lembra de um beduíno andando pelas dunas do deserto no lombo do seu camelo. Acontece que esse animal extraordinário que se adaptou à vida em ambiente seco, a conseguir passar muitos dias sem a água e que ganhou uma forte relação, inclusive afetiva, com o ser humano. O camelo hoje, ele é uma iguaria, ele é consumido como carne, inclusive em Israel, onde o nível de sofisticação é um pouco mais elevado. Mas por fim, por falar em Israel, nós temos aqui um terceiro destaque para a agropecuária, que a gente pode dizer a agropecuária ou agricultura predominantemente
irrigada. Ela é praticada em vários países, cada vez mais, com destaque para a Arábia Saudita e para o Irã, que são potências regionais que investem mais em conhecimento, em exploração dos seus recursos naturais, mas o grande destaque, sem dúvida alguma, é o Estado de Israel. Ali se inventou e se desenvolveu uma técnica chamada dry farming, numa tradução livre, agricultura a seco. Israel, gente, é um país bastante difícil. Além de muito pequeno, cerca de 20 mil quilômetros quadrados, portanto do tamanho do nosso menor estado, que é Sergipe, podemos dizer que 65% de sua superfície é desértica e 35% é extremamente irregular, montanhosa e possui a água mais salgada do planeta. Ou seja, é um ambiente natural bastante inóspito, mas o homem o transformou. Até porque existem fatores culturais, como a religião, que nós discutimos nas aulas anteriores. Ora, meus amigos, os israelenses, ao realizar o sonho de sua pátria, resolveram então se embater para valer e transformaram esse território bastante dificultoso. No sul de Israel, como nós já vimos, tem um grande deserto chamado Deserto de Negev. E o deserto de Negev parece-se mais com uma paisagem lunar. Ele apresenta os 3 tipos de desertos conhecidos, como discutimos: o erg, que é o arenoso, o reg, que é o pedregoso, e o ramadá, que é o rochoso. Ora, meus amigos, para enfrentar esse ambiente, os israelenses começaram com tratores a remover a areia do deserto e trazer o subsolo, que é mais úmido em função do lençol freático, para a superfície. Dessalinizaram as águas do Mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho e do Mar Morto e transportaram esta água para o deserto. Acontece que, além do revolvimento e da irrigação, era necessário fechar o sistema, ou seja, impedir que ele desperdiçasse água. Logo, eles criaram a chamada plasticultura. Este plástico hoje é orgânico e ele pode ser de mandioca, por exemplo. Ele também é fotodegradável, ou seja, com o tempo, o sol agindo sobre ele vai decompô-lo. Como ele é orgânico, ele é absorvido pelo solo e, aliás, torna o solo ainda mais fértil. É óbvio que se gasta muita, além de água, desse conhecimento, dessa maquinaria, desta irrigação. É claro que aqui você vai ter aí, muito gasto com pesquisa, com investimento e, sobretudo, é necessário que você adube, que você use muito fertilizante para corrigir os problemas do solo. Toda essa tecnologia tornou partes desse deserto áreas altamente produtivas, que estão, na verdade, entre as áreas mais produtivas do planeta. E toda sorte de cultivos acabou aparecendo aqui. Hoje, Israel, por exemplo, tem um vinho considerado de boa qualidade. Os cítricos israelenses, as frutas, como por exemplo o melão, são grandes destaques. Então, um país que foi se aprimorando, as leguminosas variadas, de sabor excelente, consumidas internamente e por vezes com excessos até exportados. Também temos uma convivência muito grande
de rebanhos. A maior parte deles, claro, devido à falta de espaço e à aridez do local, de forma estabulada. O dry farming posteriormente foi utilizado no deserto da Califórnia com resultados excelentes. Meus amigos, com este panorama da economia do Oriente Médio, que envolveu produtos de extração e da indústria da mineração, um panorama agropecuário, além de algumas indústrias de destaque, nós ficamos por aqui. Lembrando que o Oriente Médio investe cada vez mais em turismo. Vide os Emirados Árabes Unidos, sobretudo os dois mais famosos, Dubai e Abu Dhabi. Muito em educação. Até os Emirados Árabes Unidos enviaram astronautas para a Estação Espacial Internacional e estão querendo lançar um artefato para a Lua e outro para Marte, já entrando de cabeça na corrida espacial. Um outro destaque é a financeirização da economia e a construção civil. Reverter o dinheiro do petróleo para a utilização em investimentos financeiros, turísticos e educacionais tem sido um caminho de muita inteligência e prosperidade e que vem fazendo com que o Oriente Médio venha então diversificando a dependência exclusiva do petróleo. Bem, pessoal, desta forma, além de encerrarmos a economia, nós fechamos o Oriente Médio. Isto, depois de quase 50 aulas, nós fechamos o Oriente Médio com vocês. Isso não quer dizer que nós terminamos a geografia geral. Muito pelo contrário, só fizemos a primeira região da Ásia. Mas já na próxima aula, vamos começar a segunda, que é a Ásia de Monções. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima, tchau!